Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, tá bom? Está escrito o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto trata de relacionamento. E o que mais me impressiona é que o apóstolo Paulo é um pastor e é um teólogo. Paulo não é um teólogo de gabinete, que está numa biblioteca rodeado de livros, pensando, matutando, refletindo, como diz no comum brasileiro, fazendo teologia. Paulo é um pastor que usa a teologia para tratar de assuntos práticos na vida da igreja. E na perspectiva de Paulo, maturidade cristã é a capacidade que você tem de usar o conhecimento que você possui das Escrituras para você se relacionar de forma correta. É curioso que, como teólogo e pastor, Paulo vai usar talvez o texto mais sublime da cristologia, que é Filipenses 2, 5 a 11, para tratar de um assunto de relacionamento na igreja, para resolver o problema de relacionamento na igreja. Não é uma questão de você estudar teologia por estudar teologia, não é o conhecimento pelo conhecimento. Há pessoas que sabem muito, mas não sabem se relacionar. E por mais que você saiba, se você não sabe se relacionar, você não é um crente maduro. Porque maturidade cristã não tem tanto a ver com quanto você sabe, mas tem a ver com como você vive, usando o conhecimento que você adquiriu das Escrituras. Deixa eu lhes exemplificar isso. Talvez a carta mais robusta que Paulo escreveu foi a carta aos Romanos. Paulo usa 11 capítulos desta carta para tratar da questão da doutrina, mostrando a essência do Evangelho, que o homem, não importa se gentio, se moralista, se judeu, todos estão encerrados no pecado, depravados. Depois ele abre a porta da salvação, mostrando que somos justificados pela fé mediante a graça em Cristo Jesus.
Depois, no capítulo 4, ele exemplifica a justificação com Abraão, o pai dos crentes. Depois, no capítulo 5, ele mostra os frutos da justificação. Temos paz com relação ao passado, temos graça em relação ao presente, temos glória em relação ao futuro. Depois, no capítulo 6, ele mostra a nova vida que temos em Cristo. Morremos com Ele, fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Depois ele coloca no capítulo 7 o grande conflito que há no nosso coração, porque não fomos ainda glorificados. O bem que queremos não praticamos, o mal que não queremos, esse fazemos. Depois ele usa no capítulo 8 a grande obra do Espírito Santo, a segurança que nós temos da salvação em Cristo Jesus. No capítulo 9, ele fala da eleição de Israel. No capítulo 10, ele fala da rebelião de Israel. Em capítulo 11, ele fala do futuro de Israel. E encerra essa grande sessão doutrinária, trazendo uma gloriosa doxologia. Ó profundidade da riqueza! E aí Paulo vai usar, dos capítulos 12 ao 16, a parte prática da carta. A parte de aplicação do conhecimento teológico. Doutrina primeiro, vida em seguida. Porque a doutrina é a mãe da ética, a teologia é a mãe da ética. Assim como você crê, assim você é. Mas nós poderíamos resumir os capítulos 12 a 16 numa única palavra. Qual palavra? Relacionamento. Relacionamento. Se não, vejamos. Primeiro relacionamento, capítulo 12, 1 e 2, é relacionamento com Deus. Você não é um cristão a não ser que você tenha um relacionamento certo com Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo lugar, relacionamento com você mesmo, capítulo 12, 3 a 8. Você não pode pensar de você além do que convém. Você não pode ser um balão, um pavão, que se olha no espelho e bate palmas para você mesmo. Você não pode ter complexo de superioridade e nem complexo de inferioridade. Você precisa se olhar no espelho e ver a graça de Deus em você. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Depois, no capítulo 12, versos 9 a 16, ele mostra como é que o nosso relacionamento se desenvolve com os nossos irmãos em Cristo. Você deve amor ao seu irmão, você deve honrar o seu irmão, você deve preferir em honra o seu irmão, você precisa conviver saudavelmente com o seu irmão. Quarto relacionamento, capítulo 12, versos 17 a 21, você se relaciona com seus inimigos. Como é que você lida com gente que fala mal de você? Que persegue você? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Paga o mal com o mal? Se você é daquela tipo de pessoa que, na linguagem popular, não leva desaforo para casa e paga na mesma moeda e na mesma medida, você ainda não alcançou a maturidade cristã. Porque o que é maturidade cristã? É a capacidade que você tem de lidar até com seus inimigos, pagando o mal com o bem e vencendo o mal com o bem. Quinto relacionamento, capítulo 13, como é que você se relaciona com as autoridades constituídas? Um crente não pode ser uma pessoa rebelde, ele respeita as autoridades. Muitas vezes a pessoa que ocupa a autoridade, ela pode ter seus problemas, mas a função que ela ocupa, a postura que ela tem como autoridade, ela é constituída por Deus, e cabe a nós honrar e pagar tributos. Depois, nos capítulos 15 e 16, 14 e 15, Paulo mostra como é que você se relaciona com pessoas que são seus irmãos em Cristo, mas que pensam diferente de você em coisas secundárias. Meus irmãos, há muita confusão na igreja hoje por causa disso. Eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha opinião, e se o outro não rezar na minha cartilha, ele está fora. Eu não aceito, eu não o considero, eu não o amo,
eu bato nele, eu o agrido com palavras, ou eu olho para ele com desprezo. E Paulo começa a olhar para a igreja de Roma e via dois tipos de gente, que ele chama de crentes fortes e crentes fracos. Quem eram os crentes fracos? Eram os crentes cheios de milindres. Eram os crentes que tinham um constrangimento de consciência, por exemplo. Eles eram oriundos do paganismo, e as pessoas que vieram do paganismo, porque as carnes ou os alimentos principais eram oferecidos aos ídolos, eles pensavam assim, bom, eu não quero me contaminar com comida oferecida aos ídolos, então eu não tenho certeza se essa carne é ou não é sacrificada aos ídolos, eu vou parar de comer carne, eu vou ser vegetariano. E aí eu não comia carne, com medo de se contaminar. Paulo chama esse crente de crente fraco. Quem era o crente forte? Era o crente que não se deixava prender-se por esses milindres espirituais, por esses aspectos externos da vida espiritual, e ele diz, não, eu vou comer. Eu não vou comer se for no templo do ídolo, eu não vou comer se lá no mercado me falar que essa carne foi sacrificada aos ídolos, eu não vou comer se for jantar na casa do meu amigo e me falar que essa comida é sacrificada aos ídolos, mas fora disso, eu não vou viver nessa paranoia. Eu não sei se vocês se lembram, há alguns anos, houve uma paranoia no Brasil, um negócio de nova era para lá, nova era para cá, e aí não posso tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola o camarada é satanista. Bom, você não deve tomar Coca-Cola por outros motivos, né? Por outros motivos. Não vou usar da Sadia, porque do dono da Sadia também, não sei das quantas. Não vou fazer isso, porque essa comida aqui não posso comer, porque o dono dela é um cara problemático. Meus irmãos, não é assim. Não é assim. Agora, qual era o problema do crente forte? Desprezava o crente fraco. Você é um coitadinho, você não sabe nada de Bíblia. Qual era o problema do crente fraco? Julgava o crente forte. Você não é espiritual, se você fosse espiritual, você não estava fazendo isso. E desta maneira os crentes batendo cabeça dentro da igreja. Por quê? Porque faltava maturidade. O que é maturidade? É você usar o conhecimento teológico, doutrinário, bíblico que você tem para melhorar os seus relacionamentos. Então vamos voltar para a igreja de Filipos e entender essa passagem. Paulo plantou essa igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. E ele foi preso, e ele foi açoitado, vocês se lembram disso, e houve a conversão de Lídia, que era uma empresária estrangeira que morava lá, de Tiatira, houve a conversão do carcereiro de Filipos, e Paulo sai da cidade, mas deixa a igreja estabelecida. Essa igreja de Filipos passou a ser a principal parceira do ministério do apóstolo Paulo. Ele diz no capítulo 4:15 que nenhuma outra igreja se associou com ele no que tange a dar e receber. Ele chega a chamar essa igreja no capítulo 4, verso 1, de a sua coroa e a sua alegria. Essa igreja de Filipos mandou ofertas para Paulo quando ele estava em Tessalônica 2 vezes. Paulo foi preso em Roma e ela escala Epafrodito, seu pastor, para fazer uma arriscada viagem a Roma para levar donativos para Paulo. Em outras palavras, a igreja de Filipos, portas para fora, era uma bênção, era uma igreja missionária. Porém, portas para dentro, a igreja de Filipos era um problema. Para fora, uma bênção, a igreja missionária. Portas para dentro, os crentes batendo cabeça. Os crentes não sabem se relacionar. Quer um exemplo? Dá uma olhadinha aí no capítulo 4, versículo 2. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O que estava acontecendo? Essas duas mulheres, essas duas irmãs da igreja, não estavam pensando mais de acordo. Agora veja você no versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O que significa isso? Essas duas mulheres eram líderes da igreja. Era gente de proa, era gente de vanguarda, era gente com a mão no arado, era gente influente na igreja. Essas duas mulheres, elas eram cooperadoras de Paulo, eram cooperadoras de Clemente, era gente que estava com a mão na massa. Mas houve um momento que essas duas mulheres brigaram. Houve um momento que essas mulheres não pensavam mais de acordo. Se uma liderava o trabalho, a outra não ia. Se uma estava à frente do ministério, a outra não aparecia lá. Se uma sentava do lado direito, a outra sentava do lado esquerdo.
duas irmãs que não sabem resolver os seus próprios problemas interpessoais. Paulo pede ajuda para que outra pessoa entre nesse conflito e tente ajudar essas duas irmãs a pensarem concordemente. Dizem que as mulheres sempre estão na vanguarda das virtudes. Quando as mulheres têm problema é porque os homens já estão tendo muito problema. Lá na igreja de Filipos, as mulheres estavam tendo problema. Agora, olha o que Paulo vai dizer no capítulo 1, no versículo 27. Olha aí. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O problema daquela igreja não era trabalho. Era uma igreja dinâmica, era uma igreja operosa, era uma colmeia industriosa. O problema daquela igreja é que ela estava lutando, mas não estava lutando juntos. Eles não tinham a sua alma. Eles não tinham um só espírito. Eles estavam lutando cada um do seu lado. E esses irmãos eram um dos principais problemas da igreja no primeiro século. Por exemplo, a igreja de Corinto. Lembram-se disso? Quando a igreja se divide em 4 grupos, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Cristo. E de repente a igreja se torna pluripartidária. Primeiro, tinha lá o PPP, Partido Progressista de Paulo. Depois tinha o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Depois tinha o PCP, Partido Conservador de Pedro. Depois tinha o PCJ, Partido Cristão de Jesus. E quando a igreja está dividida, ela perde energia, ela perde força, ela perde vitalidade, ela perde eficácia, ela perde alegria, ela perde a paz. Perde mesmo. Vejam vocês que Paulo então evoca a doutrina de Cristo para resolver o problema da igreja de Filipos. Mas qual era o problema da igreja de Filipos? Confira comigo aí, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por partidarismo. Preste atenção, o verbo fazer. Nada façais. O problema da igreja não era fazer. Não era fazer. Sabe aquele crente que topa o desafio? Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos visitar, vamos fazer. O problema é que eles faziam desde que o seu grupo recebesse os holofotes. Partidos, panelas, guetos. Então Paulo diz assim: vocês não podem fazer desse jeito. Não adianta só trabalhar na igreja, você tem que trabalhar com a motivação certa. Não basta fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa da maneira certa, sem partidarismo. Segundo lugar, olha o versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? É glória vã, é glória vazia. É quando a própria pessoa diz: eu faço, desde que meu nome apareça. Eu faço, desde que eu receba os louros. Eu faço, desde que alguém me elogie e me destaque. Eu entrego o dízimo, desde que o meu nome vá para a lista lá e meu nome apareça bem no topo da lista. As pessoas estão fazendo, mas a motivação não está boa. Então preste atenção. Havia 3 filosofias de vida que a gente pode ver aqui nessa carta. A primeira filosofia de vida está aqui em Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo. Segundo o estilo de vida, a filosofia está no 2, 21. Olha aí. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Ou você busca o que é de Cristo, ou você busca o que é seu. Ou você está em Filipenses 1, 21, ou você está em Filipenses 2, 21. Mas agora no capítulo 2, versículo 4, Paulo mostra um outro aspecto. Olha aí comigo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Então
Então preste atenção. Cristo primeiro, o outro depois, o eu em terceiro. Se a gente inverte essas prioridades no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, com os parentes, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, com os membros da igreja, a gente bate cabeça. Primeiro Cristo, depois o outro, depois você. Quer um exemplo até de polidez? De polidez. Se você for contar uma história assim, de alguma coisa boa que vocês fizeram, você e outra pessoa se uniram para fazer um trabalho. Você nunca diz, eu e o fulano fizemos. Isso não é polido. No discurso, na fala, na escrita. Você diz, fulano e eu fizemos. Se é o bem, o outro vem na frente. Mas vamos imaginar que você está com outra pessoa e aconteceu um negócio errado. Os dois são culpados. Aí você não coloca, fulano e eu fizemos. Aí você, eu e o fulano fizemos. Perceberam? Leia, por exemplo, as confissões. Lá em Neemias 9, em Daniel 9. Sempre que é uma confissão de pecado, eu e o povo pecamos. Se é uma coisa certa, o povo e eu fizemos. Estão entendendo o ponto aqui? Estão entendendo? O segredo da maturidade é Cristo primeiro, o outro depois, e então vem o eu. Bom, mas talvez você possa dizer assim, pastor, o senhor está falando desse negócio de relacionamento porque o senhor não conhece a minha realidade. Uma mulher um dia disse assim para mim, pastor, o senhor está falando desse negócio de relacionar-se assim, o senhor não conhece meu marido. O meu marido, pastor, dá azia em copo de bicarbonato. Como é que eu faço? Dá não. E aí que Paulo entra com a teologia dizendo assim, agora eu começo a aplicar, usando a teologia para resolver problemas de relacionamento. Versículo 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo usa esse mais importante texto da cristologia para resolver o quê? Problemas de relacionamento. E aí ele começa a mostrar o que Cristo fez. Confira comigo. Diz aí o versículo de número 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Deixa eu explicar uma coisa importante aqui. Na língua grega, tem duas palavras para forma. A palavra esquema e a palavra morfê. Esquema é uma forma que está mudando todo dia. Por exemplo, uma criança nasce, com um dia de vida ela tem uma forma. Com um ano, você faz aniversário dela, já está andando, alguns já estão andando, alguns já estão até falando. Com 12 anos ela entra na adolescência. Com 20 anos ela entra na juventude. Com 30 anos uma pessoa madura. Com 60 já entrou na terceira idade. Vai mudando a forma, mas espera-se que o sexo seja, nasceu masculino, vai morrer masculino. Nasceu feminino, vai morrer feminino. Essa forma que está mudando é esquema. A forma invariável que não muda é morfê. Quando o texto diz assim, pois ele subsistindo em forma de Deus, que palavra que aparece aqui? Esquema ou morfê? Morfê. Ele era Deus antes de se encarnar, ele continuou sendo Deus depois de se encarnar, e ele é Deus por toda a eternidade lá no céu ainda agora. Ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, ele não deixou de ser homem ao entrar no céu como Deus. Agora, preste atenção. Ele, diz o texto, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que é usurpar? Me responda. O que é usurpar? Usurpar é você querer ocupar uma posição que não lhe é de direito, não é devida a você. Você não tem essa postura e assume como se tivesse. Isso é usurpar. Agora eu pergunto, se Jesus Cristo tivesse reivindicado para si plena divindade, ele estaria usurpando alguma coisa?
Estaria ou não? Não, ele é Deus. Mas ele voluntariamente abre mão da glória que tinha junto com o Pai, honrado pelos anjos, adorado pelos serafins e querubins, e ele desce até aqui, pisa o nosso chão, bebe a nossa água, sofre as nossas dores, humilhado, passando sede, passando fome, enfrentando pobreza, sendo zombado, sendo escarnecido, sendo chamado de beberrão, sendo chamado de Beuzebu, filho de Beuzebu, endemoniado. Então, se você me falar assim, pastor, o fulano é muito difícil, o senhor não conhece essa pessoa não, aí Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já abriu mão de alguma coisa para se relacionar? Já abriu mão? Você já olhou para Jesus e parou para pensar o que ele abriu mão para vir até aqui? Por amor a você? Quando eu olho para Jesus, eu não posso argumentar mais de forma convincente de que a pessoa é difícil demais e eu não posso me relacionar com ela. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas ele dá um passo além, olha comigo. Ele diz assim, no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Vamos entender isso aqui. Preste atenção, que ele não foi esvaziado. Ele fez o quê? Ele se esvaziou. É diferente. Ele não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Mas o que significa isso? Vamos entender. Preste atenção, nós falamos dos atributos de Deus, né? São as qualidades de Deus. Tem qualidades que Deus tem, só Ele tem. Tem qualidades que Deus tem e Ele reparte conosco. Nós chamamos isso em teologia de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, tem atributo que Deus tem e reparte com a gente. Por exemplo, Deus é santo. E Ele diz assim, sede santos, como eu sou santo. Deus é misericordioso, Ele ordena a você e a mim sermos misericordiosos. São os atributos morais de Deus que Ele tem e reparte conosco. Mas tem atributos que Deus tem e nunca vamos ter, nem agora, nem quando nós estivermos na glória. São os atributos incomunicáveis. Quais são eles? Autoexistência, infinitude, imensidão, eternidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência, soberania, transcendência. Em outras palavras, Deus é tão grande, o Senhor Jesus é tão grande que nem os céus dos céus pode contê-lo. Se o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, em outras palavras, se você pegasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro do universo, e se Jesus é maior do que o universo, que ele é transcendente, pense você agora, ele se esvaziando. Se esvaziando, 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 a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele se esvaziou a si mesmo. Então, quando você argumenta assim, não, essa pessoa é muito difícil, não, com ela não dá não, de jeito nenhum, se ela for para aquela igreja, para lá, eu não vou não, se ela estiver aqui nessa igreja, eu saio daqui. Então, Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se esvaziou. Você tem se esvaziado? Você tem se encolhido? Mas Paulo avança um pouquinho mais. Olha aí comigo o versículo de número 8. Está escrito assim, tornando-se obediente até a morte, não, versículo 7. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Preste atenção. Forma aí não é esquema de novo, é morfê. Sabe por quê? Jesus não foi um ator no palco servindo, não. Ele de fato foi servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir.
Agora vamos pensar nessa cena, vamos pensar nessa, só dar um exemplo. Vamos pensar comigo no cenáculo. Jesus mandou Pedro e João preparar um local para ele comer com eles a Páscoa. Preparar o cenáculo. Aliás, Jesus deu todas as dicas. Quinta-feira à noite, está tudo pronto, a mesa posta. O que tinha naquela mesa? Primeiro, um cordeiro assado. Segundo, pães sem fermento. Terceiro, ervas amargas. Quarto, vinho. Quinto, do lado da mesa, uma bacia com água e uma toalha. Mas por que uma bacia com água e uma toalha? Porque ninguém, por costume e por ter necessidade, se assentava à mesa em Jerusalém, em Israel, sem lavar as mãos e os pés. Mas por quê? Porque as mesas não eram como as nossas, altas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. As mesas eram baixas, você se escorava no cotovelo e os seus pés ficavam quase no nariz da outra pessoa do lado. O problema é que não tinha escravo para lavar os pés, e esse era o papel que escravo fazia. Os discípulos estão ali, mas quem vai tomar a iniciativa? É você, Pedro? Não, eu não. E você, João? Não, eu também não. E você, Tiago? Não, eu também não. E você, Mateus? Não, de jeito nenhum. E você, Felipe? Nem pensar. Sabe o que fizeram? Assentaram-se ao redor da mesa sem lavar os pés. Sabe qual o papo que rolou na mesa? E aí, quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter primazia no reino? Sabe o que Jesus fez? Não fez um discurso. Se levantou da mesa, pegou a toalha, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Que constrangimento, que vergonha. Imagine Jesus lavando os pés de Judas Iscariotes. Até que Jesus chega na frente do Pedro. E Pedro arregala os olhos e diz: o senhor vai lavar os meus pés? É, Pedro, o que eu estou fazendo você não está entendendo não, mas você vai entender um dia. Não, o senhor não vai me lavar os pés. Pois é, se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Não, você não está entendendo. E quando Jesus termina essa cerimônia, ele volta para o seu lugar e diz assim para eles: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e fazeis bem, porque eu o sou. Mas eu vos dei o exemplo. Se você diz: ah, pastor, meu marido é complicado. Ah, pastor, a minha mulher é complicadíssima. Meus filhos são muito problemáticos. Nossa, minha sogra, minha nora, meu genro. Nem pensar. Aí Paulo pergunta assim: você já sabe o que é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Você já lavou os pés dessa pessoa? Já lavou? Me permita contar um testemunho aqui, pastor. Eu fui testemunha pessoal desse fato e me marcou muito. Para dar um exemplo muito extremo para vocês, as mulheres vão ficar até um pouco com raiva no começo. Eu fui a Quaçazabanto, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. Pastor Erle Stign armava uma tenda e pregava para os Zulus, por animista e feiticeiro. Um dia entra nessa tenda para o culto uma mulher chorando muito. Quando o pastor for conversar com ela e perguntar para ela: o que está acontecendo? Ela disse assim: pastor, o meu marido é um monstro, é um demônio. Ele chega em casa bêbado, violento, me espanca, bate nos nossos filhos, chota os nossos filhos para o mato, gasta tudo que tem com cachaça, com bebida alcoólica. Ele é um demônio. O pastor orou com ela, foi embora para casa. No dia seguinte ela estava lá de novo, chorando de novo. O pastor disse: ô filho, o que está acontecendo? O problema é aquele demônio que eu não tenho lá em casa. Me bateu de novo, bateu no cio de novo. O pastor orou com ela, foi para casa. Terceiro dia a mulher outra vez lá, chorando outra vez. O que está acontecendo? Falei: aquele demônio daquele homem. O pastor disse: você quer resolver o problema? Querer eu quero, mas eu não sei como.
O pastor disse: então você faz o seguinte, quando você voltar para casa, passa numa loja, compra uma bacia, nova, claro. Quando o seu marido chegar bêbado, falando em impropérios, violento, chama-os em: querido, vem cá, eu quero lavar seus pés. O senhor está louco? Eu nunca lavo os pés desse homem. Joga água quente na cabeça dele, eu tenho que jogar, mas lavar os pés dele eu não lavo. Você quer resolver o problema? Com muita insistência ela topou. O cara chegou bêbado, falando em impropérios. Ela disse: vem cá, deixa eu lavar seus pés. Ele não entendeu quase nada, ele estava muito bêbado. Segundo dia, idem. Vem cá, querido, quero lavar seus pés. Água morninha. Ele já está um pouquinho melhor. Falei: mulher, você ficou doida? O que aconteceu com você? Não, é que eu fui na igreja e o pastor falou que eu devia fazer isso com você. Falei: eu quero conhecer essa igreja, quero conhecer esse pastor. E foi, e Jesus mudou a vida dele no primeiro dia que ele foi. Essa família tornou-se a família central do avivamento de Quaces-Abanto. Os filhos deste casal eram os principais missionários dessa missão. A filha deste casal, e eu escutei pessoalmente o testemunho dela, regente do coral da missão Quaces-Abanto, ficou 17 horas no caixão. Ao ser levada para o cemitério, Jesus a ressuscitou. O testemunho, esse que eu estou contando para vocês, se vocês quiserem conferir, está no livro God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Então, antes de você falar: não dá, é impossível conviver com essa pessoa, você já lavou os pés dela? Você já serviu? Mas tem mais. Olha o que Paulo vai seguir. Ele diz assim, no versículo de número 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Bom, aqui Jesus desceu ao nadir, às profundezas abissais. Ele desceu até onde não podia mais descer. É por isso que os reformadores dizem que foi aqui nessa descida dele, de humilhar até a morte, morte de cruz, é que ele desceu ao inferno. Foi na cruz que ele desceu ao inferno. Foi aqui que ele suportou toda a ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. Foi aqui que ele bebe o cálice amargo da ira de Deus que nós devíamos beber. Foi aqui que a lei o golpeou com morte, porque o salário do pecado é a morte, e ele se fez pecado por nós. Foi aqui que ele experimentou todo o juízo que nós devíamos experimentar, e ele experimentou em nosso lugar, e ele desceu às profundezas máximas. Eu pergunto a você, você está dizendo que não dá para se relacionar com fulano, com beltrano, com ciclano? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já desceu todos os degraus do seu pedestal? Você já foi às últimas consequências? Você já se humilhou como Jesus se humilhou? Então, o que Paulo está fazendo é pegando a teologia e dizer o seguinte: olha, teologia não é para você ficar confabulando. Teologia é coisa prática para você entender que a verdade de Deus funciona. A verdade de Deus, ela resolve os seus problemas pessoais. Ao conhecer a Cristo, você não pode ser uma pessoa que cria problema, um encrenqueiro, que onde chega o clima ferve, onde chega o problema acontece, onde chega as pessoas ficam estressadas. Você é bálsamo de Deus, você é alguém que é capaz de costurar relacionamentos saudáveis, porque você é um ministro da reconciliação. Agora preste atenção, eu acho isso maravilhoso. Veja o verso 9 comigo. Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Preste atenção no princípio. Jesus se esvaziou, Jesus serviu, Jesus se humilhou. Ninguém o esvaziou, ele se esvaziou. Ninguém o forçou a ser servo, ele foi servo espontaneamente. Ele não foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou. Mas na hora de exaltar, não foi ele que se auto-exalta, é o Pai que o exalta. Pelo que também o
Pai o exaltou. Estão entendendo o princípio? Você se humilha, mas quem exalta você é Deus. Porque não fica bem se você se auto-exaltar. Preste atenção numa coisa aqui. Sempre que você encontrar um crente na igreja, que toda vez que ele encontra com você, ele faz elogio a si mesmo, pode ter certeza, você está perto de um crente imaturo e carnal. Imaturo e carnal. Não seja a sua própria boca que elogia você mesmo. Não fica bem o autoelogio. O próprio Senhor Jesus, que se exaltasse a si mesmo, não estaria pecando, porque Ele é puro e santo, mas foi o Pai que o exaltou. Ele deu o nome que está acima, aliás, exaltou de que maneira? Sobremaneira. Exaltou sobremaneira no grego é uma palavra só. Significa que assim como ele desceu e não tinha mais chance de descer mais, também o Pai o exaltou a alturas tão elevadas que não tem chance de exaltar mais. E o texto diz que isso tem um propósito. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todo nome. Não tem ninguém maior que Jesus. Ele tem um nome maior, Ele é o Senhor. Ele deu o nome de Senhor, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens, demônios, precisam se curvar. E precisam confessar que Jesus Cristo é Senhor. Quando você se humilha, Deus o exalta. Mas deixa eu lhe dar outro princípio, para fechar. Jesus se humilha, Jesus se esvazia, Jesus se faz servo. Quem o exalta? O Pai. Quando ele recebe a exaltação do Pai, ele não fica com a exaltação, ele devolve a exaltação para o Pai. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Olha que princípio maravilhoso. Quando você se humilha, Deus exalta você. Ao Deus exaltar você, você devolve toda a honra para o Deus que exaltou você. Se nós entendermos esse princípio, irmãos, nós vamos resolver conflitos no casamento, na família, no trabalho, na escola, nos familiares, dentro da igreja. Eu quero concluir com o versículo 2. Paulo é um pastor. Paulo está preso, não está podendo estar lá junto com a igreja, mas olha o que ele diz aí no versículo 2, eu encerro aqui. Paulo diz assim: completai a minha alegria. O que é bonito é que Paulo está preso, mas é um cara alegre, de bem com a vida. Mas ele é pastor, e pastor se importa com ovelha, não é isso? A bênção de ser pastor é que as dores das suas ovelhas são as suas dores. E Paulo está dizendo o seguinte para aquela igreja: meus irmãos, vocês já são minha coroa, minha alegria, mas sabe uma coisa, eu sou um cara feliz, mas tem uma área na minha vida, meus irmãos, que ainda precisa ser trabalhada para a minha alegria ser completa. Quando vocês estão batendo cabeça aí, quando Evódia e Assis que não conseguem resolver os seus conflitos, quando vocês estão trabalhando, mas com partidarismo dentro de vocês, aí no meio da igreja, quando aí tem gente querendo holofotes, vanglória, quando vocês estão até trabalhando, lutando, mas não estão lutando junto pela fé evangélica, isso traz uma dor no meu coração, traz uma sombra de tristeza na minha alma. Então, meus irmãos, façam uma coisa por mim, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como é que você consegue isso? É utopia? É, até que você olhe para Jesus e tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que está lá na sua casa? Eu sei que você é uma pessoa muito espiritual, você não tem esse tipo de problema, não é verdade? Discussão lá na sua casa nunca existiu. Aquelas brigas de vez em quando também não acontecem.
Às vezes você fica magoado, não, isso eu acho que não deve acontecer nunca, né? Como é que você resolve isso? Como é que você lida com isso? Bota debaixo do tapete? Acha que o tempo vai curar? Fica ressentido, cheio de autojustiça? Fala mal? Descarrega a ira? O que você vai fazer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a sermos crentes maduros, que usam o conhecimento da verdade para que a vida seja transformada em relacionamentos saudáveis. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Antes de orar, deixa eu dizer uma frase para você. Eu li essa frase no livro O Monge e o Executivo, de James Hunter. Ele diz o seguinte: você não é o que você fala. Você não é o que você sente. Você não é o que você promete. Você é o que você faz. Tem horas que a gente vem para a igreja, a gente diz, que coisa linda esse culto, que benção esse culto. Essa palavra foi tão boa, tão oportuna, mas você não toma uma decisão. Se você entrou aqui hoje e tem alguma pendência de relacionamento dentro da sua casa, toma uma atitude. Hoje, toma atitude. Há poucos dias, pastor Flávio, um irmão chegou para mim na igreja e disse, pastor, toda vez que eu chego aqui, eu chego de manhã muito amarrotado, muito abatido, muito triste. O que foi, meu irmão? O que está acontecendo? Meu filho chega de madrugada. Quando eu vou chamar para vir à igreja, resmunga, xinga, fala palavrão, me agride com palavras, e eu venho para cá quebrado, arrebentado. Eu disse, pai, vamos mudar o método? Vamos mudar a postura? Em vez de você esmurrar a porta do quarto dele, em vez de você gritar com ele, em vez de você falar duro com ele, faça uma coisa. Ao voltar da igreja agora para casa, se a porta do quarto dele estiver fechada, bate com muito carinho na porta. E diga assim, ô filho, eu queria tanto falar um pouquinho com você. E antes de fazer qualquer discurso, dê um abraço nele e diz, filho, eu te amo tanto. Aí à noite, para minha surpresa, estou na igreja, entra o homem, abraçado com um jovem bonito, com um sorriso de orelha a orelha. Me chamou à parte e disse, pastor, sabe o que aconteceu? Falei, não sei não, me conta. Eu cheguei lá, bati bem devagarzinho na porta, disse, filho, queria tanto falar com você. E corri, dei um abraço nele. Meu filho grudou no meu pescoço e chorou comigo, disse, papai, eu estava esperando esse abraço do Senhor há anos, há anos, há anos. Você não é o que você pensa, sente ou promete, você é o que você faz. Toma uma decisão hoje de acertar os ponteiros com quem você está estremecido. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.